Steiner de Brasil. Claro que la tenemos por suerte de contar con nosotros, es el presidente de la Sociedad Brasilera de Dermatología, así que tenemos que hablar sobre el vitiligo y el comportamiento. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Eu que agradeço e estou muito contente de estar num evento como esse, dirigido para os residentes, com temas tão polivalentes que mostram a riqueza da nossa especialidade da dermatologia. E antes da minha aula, queria convidar todos vocês, 2014, CILAD, no Rio de Janeiro. Nós estamos preparando com muito carinho e realmente esperamos que seja assim frequentado por toda a América Latina. Eu acho que o termo desafio é realmente o que a gente pode dizer em relação ao vitiligo, por ser uma doença que, na verdade, não tem ainda totalmente esclarecida a sua etiopatogenia e, naturalmente, também não o tratamento. Comparativamente a outras doenças dermatológicas, há poucos estudos aprofundados. É uma enfermidade crônica e uma enfermidade que está relacionada com uma célula bastante complexa que vem do sistema nervoso central e que, na verdade, se comporta de uma maneira bastante polivalente e afeta muito o emocional do paciente. E uma das questões que ocorre com bastante frequência é o paciente de vitiligo chegar e dizer que já disseram que não haveria cura e ele tem, na verdade, um comportamento assim, bastante complicado por causa disso. Então, nós precisamos assumir essa doença e realmente estudá-la e tratá-la. Há aspectos relacionados a se tratar de uma enfermidade sistêmica ou localizada e essa frustração acompanha o nosso paciente. É uma discromia adquirida, pode ocorrer em qualquer idade. Na realidade, ela afeta tanto homens como mulheres de uma forma muito parecida, embora as mulheres procurem mais o tratamento. Ocorre em cerca de 2% da população, havendo uma variação muito grande, no caso, por exemplo, Estados Unidos, 0,5%, e Índia chegando a 8%. E os fatores que regem esse tipo de epidemiologia não estão ainda definidos. Uma questão muito interessante é que metade dos casos acontecem antes dos 20 anos e, portanto, é uma doença de pessoas jovens. E, na verdade, se houver um parente de primeiro, 20% dos pacientes que têm vitiligo têm um familiar de primeiro grau, onde também a doença acontece. É uma mácula hipocrômica que vai para a acrômica e pode acontecer em qualquer parte da pele, inclusive cabelos, pelos também. Há associações interessantes em relação a essa doença, por exemplo, com a doença tiroidiana, que chega em alguns estudos a 30%, diabetes, anemia perniciosa e algumas doenças dermatológicas também com a característica imunológica, como alopecia areata, psoríase e várias síndromes onde há comprometimentos de vários órgãos, chamamos a atenção aqui os olhos e audição. E também uma associação muito frequente com autoanticorpos gerais. Como eu falei, o vitiligo, ele afeta a qualidade de vida do paciente. Ele tem vergonha, ele tem depressão, ele tem, na verdade, o prejuízo da vida social dele. E acredito que os trabalhos que venham a ser feitos devam sempre ter hoje um questionário de qualidade de vida para ver que impacto, na verdade, também a gente consegue com os variados tipos de tratamento. É um aspecto que a gente deve levar em conta sempre que atender um paciente de vitiligo. Como eu disse, a etiopatogenia não está estabelecida, existem várias hipóteses, neurohumoral, autoimune, bioquímica, citotóxica,
a questão da oxidação aumentada, hoje hipóteses mais recentes como a melanocitorragia e a sobrevivência diminuída do melanócito. Provavelmente quando a gente tem tantas hipóteses envolvidas, obviamente a gente ainda está um pouco longe de ter todas as respostas. Na teoria neuromoral, se fala então do sistema nervoso que está desregulado, havendo, por exemplo, câmbios relacionados à sudorese na área da mancha e também modificações da sensibilidade. Estudos mais recentes, um trabalho de 2011, mostra que um percentual muito alto de pacientes com vitiligo tem essas alterações relacionadas à parte nervosa. Muito se fala também do aumento da oxidação na pele do paciente com vitiligo, na mancha. Isso também já foi objeto de muitos estudos, de estudos que seguem procurando esse tipo de explicação. Sabemos que existe um metabolismo alterado, havendo uma maior concentração dessa substância bilpiteridina, e por isso nós podemos ter uma luminescência importante à luz de UD, exatamente por causa da quantidade dessa substância aumentada, e isso ajuda bastante o diagnóstico e também o acompanhamento do tratamento. Esses trabalhos que ocorrem também estudando essa teoria bioquímica falam do tratamento com a pseudocatalase, que está diminuída nessas áreas e ainda não se conseguiu chegar em conclusões a respeito disso, mas há vários trabalhos na literatura citando tratamento com pseudocatalase. Também essa correlação que existe, né, com o aparecimento da lesão tipo vitiligo por químicos, né, principalmente derivados fenólicos, e aí também se questiona se haveria já predisposição nesses indivíduos ou se trata de uma despigmentação somente a teoria mais aceita, mais consistente, pelo menos para o que nós chamamos de vitiligo vulgar. E ela tem assim a sua consistência, o seu embasamento na grande associação que existe do vitiligo com outras doenças autoimunes, também a grande quantidade de autoanticorpos. Já foi identificado vários tipos de anticorpos antimelanócito e também a melhora que nós temos com o corticoide tópico e sistêmico. A teoria autoimune também é embasada por o encontro desses autoanticorpos, alguns deles aqui relacionados, e também como o VIT50, 75 e 90, que são os mais específicos e mais constantes. Os autoanticorpos também antitirosinase, que é a enzima mais importante relacionada ao metabolismo da melanina, e também aumento de CD8 e a atividade da enfermidade pode estar relacionada tanto ao aumento do CD8 como também dos anticorpos circulantes. Então tudo isso reforça o papel de uma atividade tanto da imunidade celular como também humoral. Mais recentemente se fala então dessa questão da sobrevivência do melanócito, enfatizando a atividade enzimática do c-KIT, né, que é essencial para o desenvolvimento da proliferação dos melanócitos, e há um controle do gene, vários genes são estudados hoje em dia, e eles favorecem então o fator anti-apoptose. Então, essa linha de estudo, estudando especificamente a apoptose e também as correlações genéticas, também está bastante adiantada, mas ainda sem conclusões. Então, o que se imagina e se conclui hoje a respeito da teoria da convergência, onde tanto fatores genéticos, de estresse, de infecção, de compostos tóxicos, de autoimunidade, de mutações e de migração desse melanócito estariam também implicando na etiopatogenia dessa doença, falando então de uma célula alterada. Muito se discute na literatura também a respeito desse melanócito. Ele estaria ausente no local da mancha, ou ele estaria, na verdade,
sem a função de produzir a melanina. Então, o que se conclui mais recentemente é que eles estão ausentes ou em pequena quantidade, né? Outra questão importante também que vem sendo enfatizada é a correlação que existiria com as outras células nesse local alterado, né? Ou seja, toda a unidade epidérmico-melânica ela estaria afetada ou somente o melanócito. Então, se conclui que as células de Langerhans e queratinócitos também estão afetados no local. E há fatores de crescimento diferente, né? Então, hoje se fala também que os melanócitos expressam menos o c-KIT, né? E por isso estão também com uma diminuição do seu crescimento. A clínica do vitiligo é bastante variável. As manchas elas podem ir de hipocrômica para crômicas, de tamanhos variados, em qualquer localização da pele. E hoje a gente faz principalmente uma diferenciação entre o que chamamos de vitiligo segmentar e vitiligo vulgar. O diagnóstico é clínico, essencialmente. Na maioria das vezes a gente atende esse paciente e faz o diagnóstico clínico, ajudado pela luz de Wood. Há, naturalmente, dificuldades, a gente sabe que por toda essa questão emocional, o vitiligo é uma doença difícil e quando a gente vê chegando a mãe, o pai, a avó, trazendo uma criança, por exemplo, às vezes com uma mancha muito pequena, é realmente uma dificuldade diagnóstica, porque eles até praticamente exigem uma biópsia para se fazer essa confirmação diagnóstica. A histopatologia é pobre, a ausência desses melanócitos, uma dermatite de interface liquenoide, um infiltrado inflamatório muito incipiente, mas que hoje já começa a ser caracterizado pela imunohistoquímica e a gente poderia ser feito também colorações específicas para ver a função do melanócito. O vitiligo segmentar é um vitiligo, então, é uma das divisões do vitiligo que se considera atualmente e ele é unilateral na maior parte das vezes. Ele aparece, aumenta durante algum tempo e depois ele diminui esse aumento, ele fica mais estável. Muitas vezes tem um trajeto de um dermátomo. Não está, em geral, associado a enfermidades autoimunes, tem uma resposta mais lenta ao tratamento clínico e, eventualmente, é uma boa indicação para um tratamento cirúrgico. O vitiligo vulgar, ele pode ser, na verdade, focal, generalizado, universal, e ele já tem outra característica, é simétrico, ele tem surtos de progressão, geralmente está associado com outras enfermidades autoimunes, com outros autoanticorpos. A atividade dessa doença está relacionada com o encontro do anticorpo antimelanócito e normalmente melhora com os corticosteroides. Nós temos uma série de diagnósticos diferenciais. Logicamente, todos vão ser colocados em algum tipo de contexto. O pibaldismo é uma doença, uma genodermatose, algumas síndromes, né, como a Vogt-Kionage-Arada. A dermatite atópica, muitas vezes, quando tem comprometimento inflamatório importante e depois segue uma hipocromia significativa, a própria pitiríase alba, que muitas vezes está associada à dermatite atópica, o lúpus eritematoso sistêmico, principalmente o subagudo, os nervos anêmicos e micose fungoide, que num determinado momento é bastante interessante esse diferencial. O tratamento do vitiligo, ele segue o raciocínio de ser uma doença cuja etiopatogenia não está definida. Toda vez que isso ocorre, nós temos mais dificuldade de tratar. E é importante, acima de tudo, fazer uma boa relação com a família, com o paciente, de confiança, justamente porque é uma doença crônica.
não é possível mudar o tratamento de mês em mês. Então a gente tem que ter consciência de que pelo menos 3 a 4 meses, às vezes, são necessários para você ver se ele vai ter resposta a esse tratamento. Em geral, nós contamos com a migração desses melanócitos, principalmente para a gente repigmentar as lesões, e isso pode ocorrer da borda das lesões e principalmente do folículo pilosebáceo, que é um reservatório de melanócitos. Então, isso faz a gente saber que nós vamos ter mais dificuldade em lesões maiores, mais dificuldade em lesões que você tem pelos brancos no local, e também, quanto mais extenso, mais difícil, as extremidades são mais difíceis, o rosto e o pescoço mais fáceis, enfim, tudo isso tem que ser discutido e aprofundado com o paciente. Também levamos em conta para o tratamento, obviamente, a idade, a história, o tipo de vitiligo, se ele está em progressão ou não, a extensão e as contraindicações que pudessem haver aos tratamentos. Hoje se fala bastante na literatura de tratamento com vitaminas antioxidantes, né? Existem alguns trabalhos mostrando o melhor resultado da associação do Narrowband com vitaminas antioxidantes, então é interessante citar aqui algumas vitaminas e antioxidantes citados na literatura para tratamento do vitiligo, que podem ser feitos em conjunto. Hoje se fala também, devido à grande controvérsia a respeito da vitamina D, que aí é um aspecto interessante, muitas vezes essa vitamina está diminuída no paciente com vitiligo. Nós temos uma pequena amostra lá em Mogi das Cruzes, que é o serviço que eu trabalho, onde a gente tem relativamente também um índice menor de vitamina D nesses pacientes comparativamente. E quando a gente faz fototerapia, na verdade usando o Narrowband 311 ou mesmo o Excimer Laser 308 nanômetros, nós temos geralmente uma melhoria do nível dessa vitamina D, e a gente fica questionando o que é o ovo, o que é a galinha nesse sentido. Eu achei interessante trazer também alguns trabalhos mais recentes a respeito do Polipodium leucotomas, que na verdade tem propriedades antioxidantes, né, variadas, inibe a peroxidação lipídica, neutraliza vários radicais reativos de oxigênio, e também tem outras ações, por exemplo, nas células, nas Samban cells e também nas células de Langerhans. Ele tem propriedades, na verdade, imunomoduladoras, trocando para padrão TH1 por TH2 e interferindo, diminuindo algumas interleucinas que se encontram alteradas no vitiligo. Recentemente, então, houve a publicação desse trabalho, onde, na verdade, tivemos 2 grupos de paciente, um tratando somente com Narrowband e outro com o Polipodium associado a Narrowband, e houve, pelo menos na cabeça e no colo, uma melhoria significativa nos pacientes que trataram conjuntamente. Uma das explicações está relacionada justamente a essa imunomodulação. Então nós temos o aumento do fator de necrose tumoral e da interleucina 6 no vitiligo, e esses fatores diminuem com o tratamento do Polipodium leucotomas. Outras ações também no ICAM, também no próprio estresse oxidativo, também aumentados no vitiligo, também são controlados pelo uso do Polipodium leucotomas. Eu acho que é uma questão interessante, porque vem havendo bastante trabalhos na literatura nessa linha da imunomodulação. A fenilalanina é um aminoácido essencial, também fundamental para a melanogênese, e no vitiligo ocorre uma menor captação dessa fenilalanina para a formação da melanina. Ela é muitas vezes combinada com a fototerapia, tem poucas contraindicações, pode ser usada topicamente a 10% uma vez por dia, ou uso sistêmico 50 mg quilo dia por um período de pelo menos 4 meses. É uma associação interessante. Um trabalho bem recente da literatura falando a respeito da minociclina, foram estudados 32 pacientes e 29 tiveram uma melhoria, uma diminuição da progressão do ventilação imunomoduladora, no caso da minociclina. A gente utiliza como tratamento de escolha o corticosteroide tópico. Aliás, quando você estuda a medicina baseada em evidências para tratamento de vitiligo,
você na verdade fica com muito pouca coisa que tem realmente embasamento real. O corticoide tópico é uma delas, ele na verdade pode ser usado uma potência média, pode ser utilizado o corticoide fluorado, ele tem vários tipos de ações, funciona melhor em lesões mais recentes, em geral é 1 a 2 vezes por dia, também por um período prolongado, lembrando os efeitos colaterais que podem ocorrer, principalmente de atrofia de pele, de aumento de pelos, de estrias e tudo mais. Esse paciente deve ser seguido mais próximo. Há também muita utilização dos inibidores tópicos de calcineurina. Hoje em dia a gente vê que essa utilização está disseminada, mas não há um nível de evidência comprovado para a utilização desses fatores. Muitas vezes ele pode ser uma associação. Ele funciona principalmente em crianças e também principalmente nas áreas expostas como rosto e pescoço. Na realidade, parece que a utilização é mais interessante durante o dia, para que haja também uma exposição à radiação ultravioleta. Calcipotriol também muito utilizado em associações de tratamentos. Na realidade é seguro em criança, mas também há pouco nível de evidência. O psoralênico tópico pode ser usado em doses bastante baixas, ser colocado na pele 15 minutos antes da exposição à luz, que pode ser pela UVA ou pelo sol. O tempo ele pode ser aumentado progressivamente, porém é um tratamento que impute um risco de queimadura muito grande. Frequentemente, mesmo que bem explicado, o paciente ele usa inadequadamente, então, na verdade, é mais aconselhável que se faça isso somente em cabines, para que você não tenha o risco de queimaduras. Uma outra alternativa seria passar uma concentração mais alta dessas substâncias à noite e tomar um pouco de sol pela manhã, tornando a questão mais segura. A gente usa corticoide sistêmico para casos em atividade extensos, mas há muita complicação e temos que controlar os efeitos colaterais e, na verdade, muitos indivíduos não podem ter esse tipo de terapia ou por uma hipertensão, diabetes, enfim. Alguns esquemas de tratamento com corticoide sistêmico, utilizando a metilprednisolona ou a betametasona, dexametasona, enfim, normalmente a gente associa esse tratamento e tenta fazê-lo por 3, 4 meses para controlar o aumento das manchas. O psoralênicos sistêmicos são usados o trisoralém, 8-metoxipsoralém, 5-metoxipsoralém, geralmente na dose de 0,5 mg por quilo, 2 horas antes da exposição à luz, e é utilizada a luz UVA ou o sol. Normalmente vai se aumentando o tempo, faz-se 2 a 3 vezes por semana e também por um período de 4 a 6 meses. Hoje, um dos tratamentos mais utilizados é a fototerapia com o UVB de banda estreita, né, que estaria localizado em 311 nanômetros. É um mecanismo de ação similar ao UVA, porém não necessita do psoralênico e, portanto, é mais seguro e com menos efeitos colaterais. Tem apresentado melhores resultados no vitiligo quando a gente compara com o PUVA. Em geral, você começa com doses baixas, vai aumentando vagarosamente e, nesse caso, o mais importante é que haja um controle do aparelho para que esses joules estejam você esteja vendo o acúmulo de joules que você está fazendo no paciente e se o aparelho não está desregulado. Isso normalmente, então, é feito no consultório. O Excimer Laser, que tem um comprimento de onda de 308 nanômetros, há hoje bastante referência na literatura. Ele teria uma ação também anti-inflamatória, antioxidante e uma ação específica nas células T, tendo uma melhor performance na apoptose quando comparado, por exemplo, com o Neuroband. Então você precisa de menos energia para conseguir o mesmo tipo de resultado. Ele é interessante principalmente porque você localiza a exposição da luz, então acaba sendo mais seguro. Bom, na verdade eu tenho até, assim, um constrangimento de falar aqui de alguma coisa de tratamento cirúrgico, onde está o Machado aqui, meu professor, que é um estudioso no assunto do vitiligo e que, na verdade, assim, acrescenta muito, né, no conhecimento dessa doença no nosso meio.
E o tratamento cirúrgico também hoje passa a ser uma opção cada vez mais interessante, cada vez mais possível. Logicamente tem que ser a sua indicação precisa, e eu expus somente aqui porque também é mais uma aula para se falar de todos os procedimentos que existem nesse tipo de situação. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu esqueci só de um pedacinho. Na verdade, eu só trouxe um trabalho que foi apresentado no meeting da academia desse ano, onde fizeram uma comparação, então, com o uso do NeuroBand 311 nanômetros, sozinho, de 4 pacientes utilizaram só NeuroBand, 4 pacientes foram tratados somente com Excimer Laser, porque, na verdade, eram lesões bastante localizadas. A maioria dos pacientes tratados com NeuroBand, que nós temos a oportunidade de ter a fototerapia NeuroBand PUVA no serviço que eu trabalho. Obrigada pela atenção.